Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra vocês o caso da morte da princesa Diana. Roda a vinheta. Arthur County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Essa semana a gente teve o Dia da Mulher na segunda-feira e também teve a entrevista de Harry e Meghan Markle para a Oprah, onde eles falaram sobre todos os podres da família real e eles acabaram citando a princesa Diana na entrevista. E como Diana foi revolucionária dentro da monarquia inglesa e caiu justamente na Semana da Mulher esse tema, eu resolvi trazê-la para o canal falando um pouco sobre a morte dela e as teorias ao redor do caso. Diana nasceu em 1º de julho de 1961 na cidade de Sandringham, na Inglaterra. Ela era filha de John Francis Spencer e tinha mais 3 irmãos, Charles, Jane e Sarah. A infância da Diana com os irmãos foi muito conturbada, os pais viviam brigando e discutindo e inclusive eventualmente se separaram porque a mãe havia traído o pai. Ela e os irmãos foram morar com a mãe em outra cidade e no Natal o pai pediu que eles viessem visitar eles e quando acabou o tempo dele com os meninos ele decidiu que não ia devolver os filhos para a ex-mulher. Isso tudo prejudicava e muito os meninos e os pais não percebiam isso ou não queriam perceber. A família de Diana tinha origem nobre, o pai dela era o 8º conde de Spencer e por conta disso tanto ela quanto as irmãs receberam o título de Lady. E por conta disso eles viviam no meio da nobreza, coisa que Diana não gostava, ela apesar de estar acostumada, ela não queria aquilo para a vida dela. Ela sempre procurou trabalhar e buscar sua independência para não ter que ficar no meio da realeza. Em 1978, ela ganhou de seus pais um apartamento em Londres e lá ela trabalhou como professora de balé por algum tempo. Como eu falei, eles viviam envoltos pela nobreza, então na infância dela e dos irmãos, eles costumavam passar os finais de semana em uma casa de campo, que na verdade é uma senhora mansão em Sandringham. Essa casa é propriedade da família real britânica, então a família de Diana era próxima deles. E numa dessas, a Sarah, irmã da Diana, começou a namorar com o príncipe Charles, que por sinal era um dos homens mais desejados na época, por incrível que pareça. O namoro de Sarah e Charles não durou muito tempo, ele decidiu terminar com ela depois que ele descobriu que ela tinha vazado informações dos dois para 2 repórteres. E nesse mesmo ano, Charles tinha perdido o padrinho dele, que era o Lord Mountbatten, ele foi assassinado, e Charles e ele eram muito próximos, então é lógico que ele ficou muito abalado com essa perda. E foi assim que Diana foi se aproximando dele porque ela sentia que ele precisava de companhia naquele momento. E ela foi se aproximando cada vez mais dele e as coisas começaram a mudar. É importante pontuar aqui que o Charles teve um relacionamento com uma moça chamada Camilla Parker, que terminou porque Camilla não era uma nobre e também não era virgem, então a família real não permitia o casamento dos dois. Só que eles não se afastaram depois desse término e mesmo não namorando, eles acabaram se tornando melhores amigos. E Charles e Diana continuavam se aproximando e em 1980 Diana foi para Sandringham pela primeira vez sem a família, só para passar o final de semana com Charles. A evolução do relacionamento dos dois foi muito fácil e muito apoiada pelas 2 famílias por 2 motivos. Um, que o Charles já estava mais do que na idade de se casar de acordo com a família real, ele já tinha 32 anos e um histórico péssimo de relacionamentos. E segundo, que Diana era a perfeita imagem da futura rainha. Ela era linda, ela era loira, ela era magra, ela era simpática, era tudo que o Palácio Real queria. E então, no dia 6 de fevereiro de 1981, no jardim do Palácio de Windsor, Charles pediu Diana em casamento. E no dia 24 de fevereiro teve o anúncio oficial do noivado dos dois, que deu origem a uma das cenas mais desconfortáveis que eu já vi. Quando um repórter pergunta aos dois se eles estão apaixonados, a Diana prontamente responde: sim, estamos, é claro. E o Charles, com um ar de tanto faz, fala, seja lá o que isso signifique. I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Uma semana antes do casamento, a Diana foi a uma partida de polo que o Charles estava jogando e ela acabou saindo mais cedo porque ela percebeu que Camilla também estava nas arquibancadas. Ela foi fotografada chorando pelos paparazzis que inclusive viviam cercando a pobre da menina e o palácio emitiu uma nota dizendo que era só estresse e exaustão pelos preparativos do casamento.
Eles se casaram no dia 29 de julho de 1981 na Catedral de São Paulo, em Londres, e a cerimônia teve mais de 3.500 convidados, incluindo a Camila e o marido dela na época, e foi transmitida para cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Apesar de parecer um verdadeiro conto de fadas para o público, o casamento deles, desde o início, foi só ladeira abaixo. Diana sabia muito bem do relacionamento de Charles e Camila, e na lua de mel deles ela imaginou que as coisas pudessem mudar, que ele pudesse de fato se apaixonar por ela, mas ela descobriu que ele havia levado abotoadoras que foram um presente recente de Camila, que não obstante encravou a inicial dos dois entrelaçadas nas abotoadoras. Em março de 1981, o Charles teve que fazer uma viagem para Nova Zelândia, onde ele ia passar 5 semanas fora. E enquanto Diana estava super triste por ele ter que passar esse tempo fora, inclusive logo depois de eles se casarem, ele fez uma ligação de horas para Camila para dizer que ia sentir falta dela, que não aguentava ficar longe dela esse tempo todo. Quando ele foi embarcar, Diana estava se despedindo dele e um dos paparazzis clicou esse momento, e quando essa foto foi para a mídia, os jornais publicaram dizendo que ela estava chorando de tristeza pela partida dele, mas na verdade era pela confirmação de que o coração de Charles já era de Camila. Foram essas coisas que foram acumulando e fizeram com que Diana desenvolvesse uma série de problemas mentais. Nesse período, inclusive, ela desenvolveu bulimia por conta da pressão da família real em cima dela. Ela contou que teve um momento antes do casamento, não sei se no mesmo dia ou pouco antes, que o Charles segurou na cintura dela para abraçar ela e falou: "Nossa, como você tá cheinha, né? Você podia fazer uns exercícios, dar uma mudada nisso." E ela disse que a partir daí, até o dia do casamento, era só vomitando tudo que ela comia. A estilista que fez o vestido do casamento de Diana conta que quando ela encontrava a Diana para fazer os ajustes finais no vestido, toda vez ela tinha que apertar a cintura porque parecia que ela ia emagrecendo cada vez mais. E era exatamente isso que estava acontecendo. Quando eles tiveram o primeiro filho deles, que é o príncipe William, a Diana sofreu de depressão pós-parto severa, obviamente não por causa da criança, mas sim por conta de toda a pressão, não só da mídia, quanto da família dela. E vale lembrar, como eu falei da mídia, que a mídia estava o tempo todo caindo de pau em cima da princesa, justamente porque ela ia de encontro a tudo que o palácio falava, por não acreditar e por não achar que era certo. E um adendo aqui que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tento ser imparcial em todos os vídeos, só que nesse não vai dar. Depois que o segundo filho deles, o príncipe Harry, nasceu em 1984, o Charles passou a ficar mais tempo ainda fora do palácio, com os amigos e com a Camila, e a Diana sozinha em Kensington. Foi a partir desse momento que a mídia percebeu que tinha alguma coisa acontecendo entre os dois, que eles estavam se afastando ali, e começaram a noticiar o que eles chamaram de Guerra dos Galeses. Essa guerra começou no final dos anos 80 e terminou em 9 de dezembro de 1992 com o divórcio de Diana e Charles. Diana continuou vivendo no Palácio de Kensington e perdeu o tratamento de Sua Alteza Real, passando a ser intitulada como Princesa de Gales, já que ainda era membro da família real. Diana continuava sendo intitulada Princesa do Povo, ela tinha uma legião de fãs que sempre estavam atrás dela, sempre procuravam saber mais dela. E isso tudo porque ela realmente era uma pessoa extremamente simpática e que se doava para ajudar os outros. Diana tinha diversas ações filantrópicas, principalmente relacionadas à AIDS. Ela inclusive foi revolucionária ao visitar pessoas portadoras de HIV e apertar a mão delas para cumprimentar. Uma princesa fazer isso em um período em que todo mundo acreditava que a AIDS era transmissível pelo toque, por qualquer coisinha mínima, foi assim, um absurdo, foi um choque na época, e em suma, a Diana era incrível. Em 1997, Diana estava namorando um empresário chamado Dodi Al-Fayed. Eles tinham se conhecido em 86, quando ele jogou polo contra o time de Charles, mas só se reencontraram em 97 e começaram a se relacionar. E em agosto desse ano, eles viajaram para Paris. No dia 31, eles estavam jantando no Hotel Ritz e quando saíram foram bombardeados por paparazzis. Eles entraram na Mercedes-Benz com o guarda-costas Trevor Rees-Jones e o motorista Henry Paul e arrancaram em direção ao apartamento de Dodi. Porém, o carro colidiu com o pilar de uma ponte aos 170 km por hora. A batida foi absurda. Henry e Dodi morreram na hora e Trevor teve um impacto reduzido por conta do airbag, sendo o único sobrevivente. Diana bateu no banco da frente e teve uma hemorragia interna e lesões no pulmão e na cabeça, além de quebrar os ossos da bacia e do braço. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas faleceu às 4 da manhã. O funeral de Diana aconteceu em 6 de setembro de 1997
e mais de 2 bilhões de pessoas acompanharam a cerimônia. E a partir daqui começam as nossas teorias conspiratórias. O corpo de Diana foi embalsamado 1 hora depois da confirmação da morte dela. 1 hora. Caso vocês não saibam, depois de embalsamado, o corpo não pode ser aberto, não pode ser analisado, em suma, não se pode fazer mais nada com ele. Então isso geralmente acontece depois que todos os exames são feitos no cadáver, coisa que não aconteceu com Diana. E essa é a nossa primeira conspiração, pois acredita-se que fizeram isso porque Diana estaria grávida do namorado e alguém não queria que soubessem disso. Há quem culpe os paparazzis pelo acidente por conta dos flashes, da correria, da perseguição, porém não existem evidências que provem isso. Haviam 14 câmeras nesse percurso por onde o carro passou e onde o acidente aconteceu, e nenhuma delas estava ligada, nenhuma delas gravou nada até 1 hora depois do acidente. Eu não preciso nem dizer que isso prejudicou e muito toda e qualquer investigação que poderiam fazer. Isso inclusive dificultou também a identificar o dono de um Uno branco que fechou a van um pouco antes e logo depois passou pelo acidente sem prestar socorro. A polícia buscou e descartou mais de 4.000 Unos brancos, até que por meio de denúncias eles chegaram no fotojornalista Jean Paul Anderson, que disse que estava a 250 km de Paris na noite do acidente. Em maio de 2000, Jean Paul foi encontrado morto e teve sua morte declarada como suicídio. E uma das teorias mais comentadas é a de que o carro foi adulterado, já que não fazia nenhum sentido eles estarem andando naquela velocidade embaixo de uma ponte. No dia 31, eles passaram o dia usando a mesma Mercedes que eles tinham alugado, só que na hora de sair do restaurante, justamente na hora de sair do restaurante, a Mercedes resolveu não ligar e eles tiveram que trocar por outra. E também tem o fato que Diana sempre usava cinto, todos os amigos e conhecidos confirmaram isso, e nesse dia justamente ela não estava de cinto, o que pode ter sido uma das alterações feitas no veículo. Por sinal, o guarda-costas era o único que estava usando cinto de segurança e foi o único a sobreviver ao acidente. Inclusive, quando ele acordou, ele disse que não lembrava de nada que tinha acontecido. O carro foi confiscado e sumiram com ele, então nunca se soube se de fato fizeram alguma alteração nele. Outra teoria é de que o hospital causou a morte de Diana. A emergência foi contatada às 00h26 e a ambulância chegou no local 00h30. Diana foi a última a ser removida das ferragens quase 30 minutos depois. E só 18 minutos depois que colocaram ela na ambulância e a ambulância só chegou no hospital 2 da manhã. Como Diana tinha sofrido várias fraturas e estava sujeita a sofrer uma hemorragia interna, ela não poderia levar esse tempo todo para ser atendida, então existe a teoria de que os médicos receberam para deixar Diana morrer. E também existe a teoria de que a família real não só tem o dedo como a mão toda nesse acidente. Já começa que Dodge era muçulmano, então a família real não aceitaria nunca que a mãe dos herdeiros dele se relacionasse, ou muito menos tivesse um filho impuro. Além de que, como eu falei, ela quebrou, 70% das regras absurdas do palácio, então isso irritava muito tanto a família real quanto a rainha-mãe. Existe uma carta escrita 3 anos antes do acidente de Diana para um ex-mordomo dela, que era muito próximo dela, era um amigo pessoal, e nessa carta tem um trecho em que ela fala que acreditava que o Charles estava arquitetando um plano para matar ela. Na carta ela diz: "Esta fase específica da minha vida é a mais perigosa. Meu marido está planejando um acidente com meu carro, uma falha nos freios e uma séria lesão na cabeça para abrir o caminho para se casar com a Tiggy." Tiggy era uma babá que cuidou dos meninos por um tempo e Diana acreditava que o Charles estava tendo um caso com ela. Inclusive nas cartas ela também fala que acreditava que Camila seria só mais uma isca e que as duas estavam sendo usadas por Charles. Também tem o fato de que o Charles queria se casar com a Camila, só que depois que ele e a Diana se separaram, ele ficou sendo muito mal visto não só por conta do divórcio, mas também porque Diana abriu a boca e contou todas as besteiras que ele falou, então para ele seria bem útil que Diana saísse do caminho. Essa teoria fala que o responsável pelo acidente em si teria sido o motorista, que na hora da colisão teria sobrevivido, colocado outro corpo lá e fugido. E como as câmeras não funcionavam, ele não foi pego. E também tem a possibilidade de terem adulterado o sangue do motorista depois da colisão para parecer que ele tinha bebido. Eu acredito bastante tanto na teoria que fala que adulteraram o carro, quanto na da família real. Até porque não seria a primeira vez que a família real teria mexido uns pauzinhos ali para tirar alguém do caminho, e provavelmente também não vai ser a última. E essa é a vida de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder os próximos.
Comenta aqui embaixo o que é que você achou do caso, qual a sua teoria favorita, em qual você acredita mais, e não esquece também de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.